E aí, você já ouviu falar de psicologia fenomenológica? Que nome compridão, não é? Se você já leu a respeito, talvez tenha visto os meus vídeos a respeito do assunto, da introdução da fenomenologia, isso não te pareça tão estranho. A gente precisa entender um pouquinho da onde vem essa psicologia fenomenológica para saber a que ela se propõe no que diz respeito a uma área ou uma linha da psicologia. A gente tem, na verdade, algumas linhas que vêm de uma proposta fenomenológica para a psicologia e a gente tem algumas nuances, algumas polêmicas. Essas polêmicas, elas são importantes que a gente as compreenda. Por quê? Porque elas foram determinantes, ao meu ver, para o que são as psicologias fenomenológicas, que a gente pode dizer até no plural. Evidentemente elas vão ter influência da obra do Russell, sem sombra de dúvida, porque ele é o primeiro nome da fenomenologia moderna, né? Mas o ponto-chave aí é a obra do Heidegger. O Heidegger, ele funda o conceito de Dasein em uma crítica às concepções do Russell, consideradas por ele racionalistas, né? Para o Heidegger, apesar de ter sido aí, muito próximo ao Russell, discípulo dele, vamos dizer assim, ele considera o Russell um racionalista, alguém preso a concepções excessivamente cartesianas, que não considera outras dimensões possíveis de serem exploradas no que diz respeito ao ser humano. O Dasein, essa palavra em alemão é ser aí. É uma presença que se abre ao mundo e é marcada pela possibilidade. A aproximação, então, vai ser a dimensão ontológica, ou seja, a dimensão do ser. E isso nos permite vislumbrar a permanente incompletude desse ser. O ser está sempre aí a fazer-se, está sempre aberto a possibilidades. A pergunta aqui é o como, tá? Quanto à dimensão ôntica do ente, nós vemos um estado dado, com sua singularidade, mas que está dado, está acabado. É o estado de coisa. Aqui a pergunta é o que é. A racionalidade, a qual o Heidegger critica, é uma limitação à compreensão do ser humano. Por isso, é preciso a gente se aproximar da relação com o ser e não se restringir aos aspectos racionais. Inclusive, o Heidegger abandona o uso do termo consciência, que é tão valoroso, tão importante para a fenomenologia husserliana, não é? E aí, então, a gente dá o nome de uma ontologia fundamental, não é? Que vai dizer, então, que só o ser humano tem a capacidade de questionar qual é o seu ser, aqui que ele é, não é? Qual a sua relação com o mundo, sua relação com as coisas, tudo aquilo que ele pode vir a ser, e ele compreende, o ser humano compreende que ele existe. Também a gente chama aí, então, a obra do Heidegger uma analítica existencial, que é a proposta da compreensão do ser aí na dimensão em que ele está dado no mundo, em que não há essa separação entre sujeito e objeto, clássica da ciência, clássica do pensamento filosófico, não é? Pois o ser humano está dado em um mundo. O ser humano está aí permanentemente aberto a esse mundo, a essas possibilidades, né? Na existência cotidiana, principalmente, sem a reflexão racional, filosófica, o ser humano está simplesmente dado em sua relação com as coisas, com os fatos, com os outros seres humanos. E, aliás, é aí que se capta melhor o Dasein. Então, por isso, uma proposta de uma analítica existencial. É preciso desfazer a trama que se tece do nosso cotidiano, da nossa relação com as coisas, com o mundo, com as pessoas, para refazê-la.
né? A ideia vem aí justamente de uma metáfora de tecer, de ir tecendo e destecendo, desfazendo, não é? Essa trama que compõe a nossa relação com o tudo. A existência é a condição única do ser humano, que se abre ao ser e nesse ser está situado e sustentado, é mantido nessa relação com o ser, né? Acaba que a importância aí da proposta do Heidegger, que no dia a dia do ser humano nós temos uma existência inautêntica, em que há um esquecimento do ser, não é? É preciso salientar ainda o conceito de ser no mundo, né? O que é esse caráter inseparável entre o homem e o mundo. O homem habita este mundo não como alguém que meramente está, como as coisas meramente estão. A cadeira está, né? Nem delimitado pelo espaço e pelo tempo, visto existir se estender por essas dimensões. Veja bem, não é que nós estejamos alheios ao espaço e ao tempo. Pelo contrário, o Dasein ele justamente se define na temporalidade. Mas essa temporalidade não é a cronológica que atinge as coisas. Nós estamos aí face também ao ser para a morte. Por quê? Não há mais possibilidades diante da morte, quando chega a morte. É a constatação da nossa finitude, que é um dado fundamental da nossa existência. Diante da morte, nós somos colocados diante de nós mesmos, em uma experiência radical, fundante daquilo que a gente pode ser, das possibilidades que se abrem e também das possibilidades que se restringem mediante aí esse elemento fundamental da existência, né? Tá ligado esse ser para a morte aos momentos de negatividade de nossa vida, né? Eles nos colocam frente à nossa própria finitude e aos limites para as nossas possibilidades mediante a faticidade do mundo, o estado concreto da vida, independente de nós. Eles podem ser valiosos para uma analítica existencial, produzindo em nós a autenticidade, por permitir ao ser que seja o que tem de ser. Retomada aí essa construção filosófica do Heidegger, a gente tem que perceber então como isso empurrou para o surgimento da psicologia fenomenológica. Alguns psiquiatras, algumas pessoas preocupadas aí então com uma técnica, com uma ação voltada para as pessoas, não é? Com a resolução do nosso sofrimento mental, tomaram essas concepções do Heidegger para formular, ou melhor dizendo, reformular a psicoterapia, reformular a compreensão do ser humano. O que não foi fácil, não é simples até hoje, né? Nós temos o Ludwig Binswanger, da Suíça, nasceu e morreu na Suíça, nasceu em 1881 e faleceu em 1966. Ele é um psiquiatra que fundamentou na sua obra na proposta de uma Dasein-análise, a partir da obra então do Heidegger, né? Só que ele reconheceu depois, em determinado momento, que seu trabalho não seguia fielmente as propostas do filósofo, porque seu trabalho estava mais próximo das questões ônticas, pela sua preocupação com as questões psicológicas, por um uso da tradição psicológica enquanto ciência, se afastando da proposta de uma filosofia, de uma ontologia existencial, né? E porque estava também mais próximo da fenomenologia do Husserl, porque o Binswanger insistia no papel da consciência. De qualquer forma, o Binswanger é considerado o criador da psicologia existencial. A Dasein-análise fica com essa questão complexa aí entre uma vertente psicológica e uma filosofia fundante, ontológica, né? Essa relação ela não tem resposta fácil, se é que tem resposta, tá? Importa pra gente então pegar essas concepções e entender aqui esse fundamento geral de uma psicologia fenomenológica, né? E aí o Binswanger ele vai falar de alguns assuntos importantes para nós, tentando se utilizar a ideia do Dasein para explicar então nossas condições de existência. Ele fala, por exemplo,
Em O Sonho e a Existência fala da decepção, né? Um assunto que é da nossa cotidianidade, né? A decepção faz nossa harmonia com o mundo e com o outro despencar. E assim a gente permanece até encontrar um novo ponto de apoio. A nossa presença, nosso Dasein, fica desorientado e somos conduzidos aí por uma tonalidade específica. Dá um estranhamentinho a gente vê o Binswanger falar do Dasein como uma coisa que é nossa, que nos possui, ou que a gente possui, né? Bom, a linguagem, ela tem uma importância de captar a nossa experiência e traduzi-la de forma assim, às vezes até mesmo poética. Os mitos e as lendas também conseguem traduzir aquilo que nós somos, nós, os seres humanos, né? Podemos até mesmo sentir que aquilo que expressa a literatura ou a lenda parece se referir diretamente à nossa individualidade, né? E aí eu vou citar aqui diretamente do Binswanger, abre aspas. Esse nós, como sujeito do Dasein, não se mostra abertamente, mas ao contrário, gosta de se esconder sob 1000 formas. E uma outra coisa, que esse sujeito não pode em nenhum caso ser identificado ao corpo individual e à sua forma exterior. Ele, apesar dessa afirmação literal dele, que não se identifica com o corpo individual, não é mesmo? Muitas vezes, então por ele ter essa aproximação ôntica do Dasein, fica essa entre lá e entre cá, dessa abordagem do Dasein como algo assim que pode dizer respeito a uma psicologia. Tá? Eu penso honestamente que justamente essa dificuldade da gente trabalhar com o conceito que pode ser rico para uma psicologia fenomenológica. Por que não? Outro autor importante é o Boss, mas não vou falar dele nesse vídeo, vou falar dele numa próxima. Então assim, se está difícil de entender alguns dos conceitos, não se preocupe. A riqueza dessa abordagem está justamente que a gente tem que ficar pensando e repensando, refletindo sobre cada um desses conceitos e também tentar vivê-los, porque justamente eles vêm para desvelar nossa vida cotidiana. Tá bom? Não esquece de compartilhar o vídeo, curtir, também de ler a respeito, não basta só assistir o vídeo, tá bom? Valeu e até uma próxima.